Muito bom dia a todos e a todas. Senhor presidente Marcos da Costa, doutor Oscar, toda a mesa aqui presente, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É muito importante estarmos aqui nessa casa, a casa da democracia, a casa que formata conceitos e ideias para o país. A iniciativa do nosso presidente, doutor Marcos da Costa, é realmente e com certeza a melhor possível na medida que proporciona isonomia e igualdade, está na Constituição Federal, serve de exemplo, inclusive, para que também na sociedade, as demais entidades e órgãos de imprensa comecem a pensar e repensarem sobre quão importante é proporcionar e oportunizar aos candidatos que se colocam à disposição do sufrágio universal, ao eleitor, os seus pontos de vista, os seus programas de governo, e fazemos como está acontecendo hoje. Nada contribui para que essas ideias e conceitos sejam colocados à sociedade como estão sendo feitos hoje, com as leis eleitorais e partidárias cada vez mais restritivas, os órgãos de comunicação cada dia mais não proporcionando também esta isonomia e igualdade que todos pretendemos e que constitucionalmente está esculpido na nossa Carta Maior. Com essas palavras, eu introduzo-me, então, para dizer a todos que me sinto, neste momento, confortável nessa casa para expor os meus projetos, mas, ao mesmo tempo, manifesto meu repúdio por não poder, nesta assentada, dizer a vocês do meu contentamento com tudo que está acontecendo nessa campanha, onde fui lesado nos meus legítimos direitos a poder participar dos debates televisivos e radiofônicos, como também não estou nada confortável em ter que usar um tempo de televisão ínfimo, onde a Constituição Federal nos permite a igualdade e isonomia. Destaque que eu estou inferiorizado na disputa. É como se você já entrasse no jogo e o time adversário, lá no placar, já está de 7-0. Imagine só você ter que primeiro superar o 7-0 para depois começar a julgar. Isso é impossível, humanamente impossível. E ainda mais em se tratando de democracia, onde exatamente o artigo 220 da Constituição Federal e seus respectivos incisos 1º e 2º rezam clara e objetivamente que os meios de comunicação de concessão pública, especialmente rádio e televisão, teriam que dar isonomia e igualdade e proporcionar às pessoas não uma discriminação, mas a disputa igualitária, porque eles são concessões públicas. Senhores, tivemos que mover ações junto ao Supremo Tribunal para requerer o nosso legítimo direito. E nem mesmo assim os ministros acataram. Seguiram nos ditames legais de uma legislação, lamentavelmente, canhota, fraudulenta, em que exige que, a partir dessa eleição, os candidatos para terem direito ao tempo de televisão e ao rádio tenham que ter, no mínimo, 10 deputados. Ora, onde encontrar esse número? Poderia ser 5? Poderia ser 50? Então, realmente fizeram sabendo a quem prejudicar. Estou aqui, então, na Casa dos Advogados, na UAB, na grande casa da democracia, para trazer a vocês essa informação, doutor Marcos, porque no futuro passemos a discutir com mais aprofundamento questões como estas, para que no futuro esses erros não sejam cometidos. Porque com isso, doutor Marcos, nós estamos deixando de levar à sociedade, ao eleitor, o conhecimento dos seus candidatos com o aprofundamento necessário ao seu voto. Então, isso realmente é lamentável, mas passamos a falar aqui, no tempo que nos estão sendo exatamente proporcionados, o que temos para falar sobre o nosso projeto de governo. Senhores, vocês sabem muito bem, me conhecem há mais de 20 anos, nós estamos na faina, na luta do cotidiano, na vida pública, proporcionando à sociedade
as ideias e os conceitos para que possamos melhorar, especialmente na vida pública, a tentativa que sempre fizemos é para melhorar a que todos possamos ter, especialmente na administração com qualidade. Por isso que buscamos a humanização e a qualidade de vida para São Paulo. Imaginamos sempre um transporte urbano de qualidade. Essa questão do aerotrem é apenas um vértice, é apenas um exemplo de como poderemos dar celeridade e confortabilidade ao transporte urbano. Não é apenas uma marquinha do Levi Fidelis. Ela, se fosse implementada nos ditames, nas colocações que fizemos, já estariam em mais de 100 quilômetros construídos, porque ele é muito mais em conta, muito mais barato, muito mais rápido de se construir. Apenas que estão fazendo, né, em grandes proporções e leva-se muito mais tempo, tanto tempo quanto o metrô. Então, foi feito errado. Mas é fundamental no transporte urbano termos mais esta opção. Como também, nessa questão das passagens, nós queremos baixar o preço dos bilhetes de R$ 3,80 para R$ 2,50. Isso é possível, sim. Na Constituição Federal, no artigo 150, está esculpido que os estados, nas suas, ou federação nacional, ou estado e o município, não podem se bitributarem. Como tal, poderíamos isentar, não é, o diesel, por exemplo, que é o principal nos ônibus, dos seus impostos referidos com ICMS, com IPI, PIS, COFINS. Com isso, nós teríamos uma redução drástica do preço das passagens em mais de 30%. Por isso que eu também quero introduzir este conceito de rebaixarmos o preço pela viabilidade de que, com isso, a população poderia ser muito beneficiada. E agora, não adianta só baixarmos o preço do bilhete se também não ampliarmos de 3 para 4 horas a duração do bilhete único. E, finalmente, estamos diante aí de uma situação que é redimensionarmos, de uma vez por todas, as linhas de ônibus em São Paulo. As linhas de ônibus hoje, gente, cruzam São Paulo de ponta a ponta, passando pelo centro da cidade. E a minha ideia, o meu conceito também nessa questão de transporte é que os ônibus apenas chegariam a um determinado ponto ou até o Parque Dom Pedro, Zona Leste. Quem vem da Zona Sul, Oeste, chegaria no máximo a Faria Lima e Paraíso, e teríamos, então, os ônibus circulares, lotações de graça para o povo. Com isso, nós evitaríamos que se cruzem, que se concentrem os ônibus gigantescos, grandes, de mais de 40 metros, né, que é exatamente o tamanho dos ônibus, com lotações menores e de graça. Complementaríamos o transporte. Isso é questão de racionalização. A Prefeitura tem que intervir nisso. Então, o transporte público está nas mãos da Prefeitura, especialmente os ônibus seriam realizados uma mudança drástica dessa maneira, proporcionando a que as empresas concessionárias tenham o diesel com menor custo e a mão de obra também. Teríamos, então, o realinhamento das linhas, redimensionamento das linhas de ônibus, modificados pelo prefeito, que muitas vezes não tem coragem de enfrentar as empresas de ônibus. É lamentável isso. É um feudo difícil de desbaratar, a verdadeira máfia que se comporta como tal se não for. E, então, neste campo, nós teríamos uma São Paulo renovada, com mais trens, aerotrens, o metrô. A Prefeitura tem que se envolver nesse entendimento com o Estado, não pode deixar apenas que o Estado venha dimensionar as linhas, sem interatividade do ir e vir que o prefeito tem que ele fornecer e dizer quais são os seus problemas. Então, é necessário, na mobilidade urbana, toda uma reestrutura de entendimento, que passa, inclusive, pelo governo federal, através do Ministério das Cidades, que tem que contribuir, colaborar, para que São Paulo possa ter mais financiamentos para esse segmento tão importante que é a mobilidade urbana. Aliás, São Paulo hoje perde muito tempo no trânsito, todo mundo sabe. São bilhões e bilhões. Dizem que chega até 50 bilhões. 50 bilhões é o número que eu obtive ontem no Sindicato dos Engenheiros,
com o trânsito, onde as pessoas perdem 2, 3 horas por dia. Então, você joga fora combustível, mas joga fora também a vida das pessoas, o lazer das pessoas. Então, é fundamental. Em se tratando de mobilidade urbana, é isso que eu tenho que apresentar, um redimensionamento de São Paulo, uma reestrutura da mobilidade urbana. Vamos tratar de saúde agora, o segundo projeto que eu entendo como fundamental e importante no meu plano de governo, é a recriação de um programa que antigamente tivemos, chamado PAS. Eu amplifiquei-o, coloquei como PASP, Plano de Assistência à Saúde do Paulistano. Com isso, Dom Marcos, nós queremos que o paulistano tenha um seguro de vida a todos os residentes dessa cidade, bastando que aqui resida, ele receberá a assistência gratuita e permanente. Se temos o SUS hoje, mas não é suficiente. Nós sabemos que os postos de saúde que tenham um cartão com as suas doenças pré-existentes, seu tipo sanguíneo, seu DNA, tudo isso aqui, um prontuário completo, onde uma central de informática e computadores irá fornecer, na hora que a pessoa necessitar de qualquer tipo de atendimento, através desse cartão com chip, irá fornecer todos os dados necessários a qualquer tipo de intervenção cirúrgica, uma consulta, qualquer coisa. Isso, então, elevará a qualidade de vida da população, que sentir-se-á guarnecida pelo Estado. Aí vão me perguntar, e de onde você arranca o dinheiro, Fidelis? Todo mundo pergunta para a mobilidade urbana, transporte, educação, saúde. Gente, exatamente é o terceiro ponto que eu quero tratar aqui, porque é sério isso aqui. São Paulo deve hoje em torno de 54 bilhões de reais. Se não fizermos um saneamento nessa dívida de São Paulo, ela se torna cada ano impagável. Para tal, é necessário que tomemos a seguinte medida. Precisamos de trocar o perfil da dívida do município. Porque se hoje pagamos 14,25% de taxa Selic, e mais a inflação em torno de 9%, 10%, nós chegamos a 24%, 25% ao ano. Fora a amortização, gasta-se hoje, com juros, 6 bilhões e 500 milhões de reais. São números fantásticos, impagáveis. Ora, se a prefeitura não adotar um modelo de renegociar essa dívida, mas mudar o perfil, trocando a dívida interna com esses juros estratosféricos, por uma tomada de recurso no exterior, onde os juros hoje, seja na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, estão, inclusive, juros negativos de -1, São Paulo vai resolver o seu problema. Nós temos que fazer um seguro de crédito, um hedge, para que combatamos a eventual oscilação, ou seja, não soframos as consequências de $1 a mais ou menor. Então, estabilizado isso através do seguro de crédito, isso é viável, sim. Temos consultado pessoas abalizadas que nos informam com segurança que isso é viável. Então, os 54 bilhões poderão ser muito bem tomados lá fora. Pagamos o governo federal essa dívida com esse real e tomamos em dólar com a garantia de não oscilação. Então, imagina só, você deixar de pagar 25, pagar 1, vai me sobrar dinheiro. Com devido respeito, nós colocamos o ovo em pé dessa maneira. Sobrará, então, 6 bilhões, no mínimo, por ano, de recursos a mais para podermos implementar uma melhor saúde, uma melhor educação, um transporte com as necessidades atendidas pela Prefeitura. Complementaria também essa questão da mudança do perfil de endividamento, que eu sei que nenhum candidato falou disso aqui, porque todo mundo só pensa em fazer a obra, mas não sabe de onde vem o dinheiro. Eu coloquei o ovo em pé, está aqui, ó. Coloquei o ovo em pé. Como? Trocando o perfil da dívida. Aliás, o Amir Cair, que foi, inclusive, da área de finanças, me parece, não sei se foi da Marta lá atrás, ou da Erundina, não sei, também tinha o mesmo pensamento que o meu. Trocar o perfil da dívida para o endividamento internacional, com os juros negativos, os proporcionariam pagar essa dívida. E digo mais, criaria um banco próprio na Prefeitura.
Vamos acabar com esse trauma banespa do passado. Pode sim a prefeitura ter um banco próprio. Com este banco você coloca todos os ativos ali dentro. Todos os ativos que nós temos aqui, prédios públicos, está certo? Colocamos toda a estrutura de faturamento ali dentro e você pode tomar recursos 10 vezes mais. O BIS, Banco Internacional de Compensação de Genebra, da Suíça, diz exatamente, quando você tem um banco, você pode alavancar 10 vezes mais o seu ativo. Então, tudo isso aí chama-se engenharia financeira. Criatividade. Um prefeito de São Paulo tem que dirigir essa cidade com criatividade, com conhecimento de causa. Então, senhores, eu também complementaria este programa, já que nós temos apenas por 5 minutos, dizendo o seguinte: reformaria todo o centro da cidade, se nos toca a todos. São Paulo acabou. Cracolândia liquidou o nosso centro. Nós temos que repovoá-la. Como? Construindo um novo centro administrativo nessa região toda ali. Faremos um shopping de informática na Santa Efigênia. E prédios e torres no novo centro administrativo, com o novo paço municipal e também as secretarias ao lado. Habitação, educação, todas elas. Hoje nós pagamos caríssimos, 6 milhões por mês, às vezes, um prédio. Então, com o novo centro administrativo, São Paulo vai se revigorar, vai se retransformar, vai ter de novo a população na cidade, inclusive com os seus respectivos, as suas respectivas valorizações imobiliárias. Eu concluo, então, dizendo a todos que são 3 propostas básicas e fundamentais. São a questão financeira, é bolso, a questão saúde, que é saúde em primeiro lugar, e a mobilidade urbana, que nos aterroriza no nosso dia a dia, que não nos deixa o nosso ir e vir ser praticado de maneira eficaz, como pretendíamos e pretendemos. Eu concluo, então, doutor Marcos, agradecendo muito a oportunidade e dizendo para os senhores, não tenho intenção, honesta, sinceramente, não é que eu não tenha intenção, sei e tenho a consciência de que talvez não sejamos os primeiros a ser escolhidos pela mídia, pelas pesquisas, mas com certeza o povo tem a consciência, de que Levi Fidelis é um candidato com viabilidade que fala o coração do povo. Se depender dele, com certeza nós seremos vitoriosos. E se depender de Deus lá em cima, pelo menos a boa intenção de vencer é a nossa. Depende tudo de todos, depende de vocês. Muito obrigado.